Tá bom. Então, o que nós vamos ver então? Nós vamos ver as possibilidades que a gente pode ter na hora que a gente vai estar fazendo busca. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, a gente vai considerar duas situações do vetor. Uma delas é esse caso aqui, o vetor não estando ordenado, certo? O vetor não ordenado. Se o vetor não está ordenado, a única coisa que a gente pode fazer é busca sequencial, certo? A única coisa que a gente pode fazer é busca sequencial. Concorda, Rodrigo? Concordo. Eu tenho que sair procurando elemento por elemento, um por um das posições aqui, para ver se eu acho o que eu estou procurando. E se eu encontrar, tudo bem. O problema, na verdade, é quando eu não encontro. Quando eu não encontro. Porque quando que eu posso parar de fazer a busca? Só quando eu tenho como. Só quando eu encontro ou quando termina o vetor. Quando acaba. Eu tenho que ir até o final. Se eu não encontro, eu vou ter que ir até o final do vetor, certo? Isso daí é uma busca sequencial, certo? Ele vai andar, deixa eu colocar aqui, a sequencial. Ele para quando encontra ou quando o vetor acaba, certo? Quando encontra ou quando o vetor acaba. Não tem muito que a gente possa fazer. Se a gente vai ter que fazer isso então, a gente já pode até imaginar que quando eu faço um vetor, uma busca dessa, bem, o que é esperado é que ele, no pior caso, ele vai passar pelo vetor todo. No melhor caso, ele vai achar o elemento na primeira posição. E no caso médio, o que a gente pode esperar no caso médio? No caso médio, ele vai achar às vezes o cara aqui no meio, às vezes mais pra cá, mais pra lá, eu calculo a média. Oi? Vai ser no meio, porque que nem você estava falando agora, às vezes vai ser no comecinho, às vezes vai Exato. ser muito no final, e Exato. É no meio. Mas aí a gente tem, vai ser n sobre 2. N sobre 2 é igual a 1 sobre 2n, que é uma constante, constante sai, então vira linear também. Né? Então no caso médio também vai dar linear. A única coisa que a gente pode fazer, existe uma otimização que a gente pode fazer aqui, que é a hora o negócio que você repara que aqui a gente está falando o seguinte, ó. Imagina que a gente vai implementar esse cara daqui a pouco. Quando a gente for implementar esse cara, já pode imaginar o laço. O laço é, enquanto eu não encontrei o vetor, vai procurando, certo? Ou se eu cheguei no final do vetor. Então eu tenho que fazer dois testes. Um teste envolvendo o vetor, os elementos do vetor, e um outro teste envolvendo o tamanho do vetor, certo? Então basicamente eu tenho que fazer isso o tempo todo. Toda vez eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer dois testes. Existe uma técnica que permite que eu elimine um dos testes. Eu elimine um dos testes, que por coincidência é sequencial com sentinela. Não tem muito a ver com sentinela que a gente viu. Mais ou menos, tem a ver com o sentinela que a gente viu lá no Bubble, que é a seguinte estratégia. Veja se você concorda comigo. Vamos imaginar, eu vou chutar um elemento, 150 não está aqui, tá? 150 não, 150, eu vou ver, bate, o 1 não está aqui. Tudo bem? Então, se eu for procurar o 1 com uma busca sequencial num vetor não ordenado, lembra, ó, busca sequencial num vetor não ordenado. O que eu vou fazer? Eu vou ter que varrer todo esse cara aqui, só que toda vez eu tenho que perguntar assim, já cheguei no final do vetor? Não. O elemento está ali? Não. Vou pro próximo. Cheguei no final do vetor? Não. O elemento está ali? Não. E aí eu vou indo. O que eu posso fazer para eliminar um dos testes? Eu faço a seguinte coisa, eu coloco o 1 aqui no final, deixa eu ver se está funcionando esse cara aqui ainda. Não, ops, obviamente não. Não, opa. Ok, eu vou colocar aqui, olha, na ponta, estão vendo aqui na ponta? Fora do vetor, na posição 50, o vetor vai só até a posição 49. Mas na posição 50, eu tenho que garantir que existe a posição 50 lá no vetor, tá bom? Na posição 50, eu vou colocar o elemento que eu estou procurando. Eu vou colocar o 1 lá na posição 50, certo? Então imagine que eu tenho aqui, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho o 1, nesse lugar aqui. O que eu consigo fazendo isso? Já percebeu o que vai acontecer? Daí você pode tirar uma... Se você encontrar antes de 50, ele já vai tirar a posição certa.
Certo. Se chegar no último você pode colocar um if, Uhum. e daí você faz menos comparações. Você vai fazer uma comparação final, né? Em vez de Uhum. tantas comparações. Exatamente. Imaginei isso. Exatamente. Na verdade, assim, agora, antes eu tinha que fazer assim, olha, eu cheguei no final do vetor? Não. É o elemento? Não. Cheguei no final do vetor? Não. É o elemento? Não. Cheguei no final do vetor? Não. É o elemento? Não. Eu teria que fazer essas duas perguntas para cada elemento. Tudo bem? Agora não, agora eu posso fazer uma pergunta só. A pergunta é o elemento? 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 E eu não preciso mais perguntar se eu cheguei no final do vetor. Por quê? Porque eu vou encontrar esse elemento. Ou eu encontro esse elemento aqui dentro, e aí eu paro, ou eu encontro esse elemento no final do vetor, que vai ser o nosso sentinela. E aí eu paro. Então ele vai parar de qualquer jeito. Mesmo, ele não vai extrapolar o limite do que eu tenho que procurar, ele não vai extrapolar o limite do vetor, certo? E aí com isso, eu vou conseguir fazer um teste a menos por elemento. Eu vou procurar, agora eu vou fazer a mesma busca fazendo um teste a menos por elemento. Repara também que, olha, eu fazer 2 testes por elemento é 2n, um teste por elemento é 1n, mas então é uma constante, na hora que você vê, ele vai dar linear do mesmo jeito, não vai fazer diferença na complexidade. Porém, se você já, vamos dizer assim, chegou à conclusão que vai ser esse método que você vai usar para buscar vai ser sequencial, não ordenado. Você já chegou à conclusão que não vale a pena ordenar, certo? Você já chegou a essa conclusão, não vale a pena ordenar. Então eu vou procurar sequencial e tem espaço. Repara que tem que ter esse espaço no final para colocar também, tá? Se o vetor não tiver esse espaço no final, você não tem como fazer o sentinela, colocar o sentinela lá. Você tem que ter o espaço para colocar o sentinela no final e aí depois que você colocou o sentinela no final, você pode fazer a busca com uma comparação a menos, tá? É vamos dizer assim, uma otimizaçãozinha simples, mas que acaba funcionando, tá bom? Ok, agora a gente vai ver o que mais a gente pode fazer quando o vetor está ordenado. Ah, espera aí, eu fiz aqui, é sequencial não ordenado, é o correto de falar, porque a gente vai falar sobre vetor. Deixa eu fazer diferente. Eu vou colocar aqui, ó. Não ordenado, sequencial e sequencial com sentinela. Agora a gente vai falar sobre ordenado. Opa, como é que eu faço? E como é que eu volto? Ah, que coisa, hein? Que beleza. Ok. Agora eu vou fazer ele ordenado. Quando eu estou com ele ordenado, eu tenho agora algumas opções, tá? Vamos ordenar? Qual o método mais legal para a gente ordenar esse cara aqui, hein? Fala, pode escolher qual que é o seu método do coração. É o hip, professor. É o hip? Vamos de hip então. O hip só porque se você entender o hip, você pode falar que você impressiona as pessoas, né? Porque pouca gente entende, né? Às vezes eu me arrependo um pouco. É bem complicadinho, mas eu gosto dele, acho legal. É bem bolado, é bem bolado. Mas beleza, então a gente usou o hip aqui para ordenar, certo? Então agora nós temos o método ordenado, beleza? E agora a gente tem, primeira coisa, a gente vai fazer a busca sequencial, certo? No método ordenado a gente pode fazer a busca sequencial, ok? E agora, na hora que a gente vai fazer a busca sequencial aqui no método ordenado, o que a gente faz? Vamos supor que a gente está procurando sei lá, vou procurar o 21. Então eu venho aqui, está na posição... Primeiro, eu tenho que perguntar de novo. Eu estou no final terminei o vetor? Não. Está na posição 0? Não. Terminei o vetor? Não. Está na posição 0? Não. Terminei o vetor? Está na posição 0? Blá, 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 blá. Cheguei aqui. Estou na 7 aqui. Terminei o vetor? Não. Está na posição 7? Não. Terminei o vetor... Agora eu vou para 8. Terminei o vetor? Não. Não. Está na posição 8? Vou para 9. Terminei o vetor? Não. Está na posição 9? Não. Não, mas a gente pode parar. Pode parar aí. Já posso parar. Por quê? O fato dele estar ordenado garante que se eu não encontrei até agora, eu não vou encontrar mais.
Porque eu acabei de achar um cara que é maior do que o que eu estou procurando. Você vai colocar mais um condicional. Nem precisa, cara, nem precisa. É que quando a gente estava no laço do outro, do sequencial, o laço do sequencial era assim: enquanto for diferente do que eu estou procurando, avança. Certo? Esse aqui é assim: enquanto for menor do que eu estou procurando, avança. Legal, é verdade. Certo? Aí eu parei. Então, na verdade, a pergunta, eu estava falando é o cara, mas não é assim que a gente pergunta. É assim: é menor do que o cara? Menor, repara que é menor. É menor do que o cara? Vamos pegar de novo no 7. É menor do que o cara? Sim, então vou para frente. É menor do que o cara? Sim, então eu vou para frente. É menor do que o cara? Não, aí eu paro. Beleza. Tá, isso aí eu parei e aí eu vou olhar. No que eu parei, o cara tá ali? Não. Então eu não achei. Agora vamos procurar outro, vamos procurar o 16, que é fácil de achar porque pra gente não ir até lá no final, tá? A gente vai perguntar, na posição 0, é menor do que o 16? Então eu avanço. O da posição 1 é menor do que o 16? É. Da posição 2 é menor que o 16? É também. Da 3 é menor que o 16? Também. Da 4 é menor que o 16? Também. Da 5 é menor que o 16? Não. Não, eu paro. Quando eu parei, eu tenho duas possibilidades. Ou eu encontrei o cara, se ele for igual, porque quando eu paro quando quando o teste falhou. O teste era ser menor que o 16. Se o teste falhou, é porque eu achei um cara que é o 16 ou é maior do que o 16. Aí eu testo de novo. Ele é o 16? Se ele é o 16, a resposta é eu encontrei e está aqui. Se ele não é o 16, eu não encontrei e acabou. Não tenho mais o que fazer. Certo? Isso daí é a busca sequencial. Certo? E aí que a gente vai perguntar. Só que aí a gente tem que falar assim: para quando é maior ou igual. Certo? Isso aí é uma coisa. Ou quando o vetor acaba. Porque tem esse caso também. Eu posso. Vamos lá, se a gente poderia vir aqui, olha. Eu poderia dar o azar de procurar o 150. E vou passar o vetor inteiro e vou chegar no final do vetor e vou perguntar: o que está na posição 50 é menor do que o vetor? É o menor do que o elemento? O 150? Mas não tem a posição 50. Aí, o que vai dar? Vai dar um segmentation fault bonitão para você aqui. Certo? Então, eu tenho que fazer essas duas perguntas. Certo? Mas aí, Rodrigo, é sua hora de brilhar. O que a gente pode fazer aqui? Podemos colocar o sentinela também. Repara que com o sentinela, ele parece que ele fica estranho. Parece que ele fica muito estranho quando eu coloco o sentinela. Porque na verdade, eu vou pegar, vamos supor, se eu estou procurando o 150, eu vou colocar o 150 aqui no final. Tudo bem. Mas se eu estiver procurando o 16, eu vou colocar o 16 aqui no final. Então o vetor meio que quebrou a ordenação. Mas não tem problema porque o sentinela, ele não está lá para ser encontrado de fato. Ele está lá para garantir que um teste só evite que eu extrapole o final do vetor. Que eu continue procurando no final do vetor e com lixo. Então o que eu faço? Eu coloco um cara aqui que garante que se ele não encontrou o elemento, ele pararia aqui. Então eu vou colocar o 16 e ele vai parar aqui no meio. Não tem problema. Então nesse caso ele seria inútil, porque eu coloco o 16 aqui na ponta, mas ele encontra o 16 aqui e para. O 21, eu coloco o 21 aqui na ponta, mas ele chega no 22 e para. Então parece que eu fiz esse negócio aqui à toa. Não, por quê? Porque daí resolve para todos os casos. O 16 ele vai parar aqui, vai resolver. O 21 ele vai parar aqui, vai resolver. E o 150 também. Coloca o 150 aqui e sai procurando. Vem procurando da posição 0. Vem procurando, vem procurando, vem procurando, vem procurando. Chegou aqui, repara que a pergunta é menor do que o que eu estou procurando? A resposta vai ser não, não é menor. Aí eu paro. Aí que eu tenho que ver, tá, tudo bem, mas onde é que você achou esse cara? A mesma coisa que acontece no outro. Aonde foi que você achou esse elemento? Aí você vai falar, não, eu achei o elemento na posição que eu coloquei o sentinela. Ah, então você não achou o elemento. Você achou o sentinela, certo? Então a resposta é, não existe o elemento no vetor, tá bom? E qual que seria a complexidade desse caso aqui? Do ordenado. O que a gente pode esperar? Pior caso a gente vira até o final. Procurando. Pode N. Melhor caso, a gente encontrar aqui no meio. E caso médio,
O de N também. Não mudou nada, para falar a verdade. Ele só é melhor porque quando você não encontra o elemento, aqui agora no ordenado, você é capaz de parar antes. Por exemplo, o 21, a gente parou aqui. A gente não foi até o final para descobrir que o 21 não está presente. A gente parou o 21 aqui, bem no começo. Então, essa daí é a vantagem que a gente tem em relação ao outro. Então, a vantagem é mais uma otimização. Mas pagar um preço de ordenar, pagar um RIP para ordenar esse cara, para só ter essa vantagem aqui de mínima, não vale a pena. Não vale a pena. Então, a gente tem que achar alguma coisa melhor, tá bom? E aí, tem o que a gente pode achar. Como é que a gente pode fazer para procurar o 16 aqui? Vamos imaginar que a gente vai procurar o 16. E aí, qual que é a estratégia que a gente usa? A gente vai fazer a seguinte coisa. Tudo que a gente fez até agora, eu faço uma comparação e essa comparação elimina um elemento. Ou eu acho ou eu elimino um elemento. Então eu tinha um problema de tamanho n e eu faço uma comparação e o meu problema ficou de tamanho n menos 1. Ou duas comparações. Faço mais uma, ficou n menos 2. E a gente sabe que isso é uma PA e blá blá blá, vai virar... desculpa, nenhum PA. Porque cada elemento é uma PA de uns. Toda vez é 1. Então é uma PA de constantes. Então nesse caso aí eu vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, vai dar o meu O de n. Tá, que eu quero chegar. Toda vez que eu quero um log, qual que é a estratégia que a gente tem que introduzir para ser log? Você que gosta do RIP, poderia me dizer isso. O que eu tenho que fazer para conseguir, de alguma forma, fazer que apareça log? Tem que mexer com distâncias. E tem que ter mais que isso ainda. Tem que ter uma característica adicional. No RIP a gente ia dividindo por 2. Isso, na verdade multiplicando por 2. Né? No RIP a distância entre o pai e o filho dobrava. Isso é uma coisa. Como é que vamos ver o Quick. Como é que o Quick consegue ter o log na história, lembra? Tá, se alguém quiser ajudar aí no chat, não tem problema. O que o Quick faz? Design conquista. Mas o que ele faz exatamente? O que o Quick faz? Ele divide pela metade, divide por 2. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que multiplicar por 2, dividir por 2, multiplicar por alguma... Tem que ser uma coisa de proporção. Ao invés de ser uma coisa que diminui um elemento, ele tem que diminuir uma proporção. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai para o próximo método, que é o seguinte. A gente vai fazer assim, olha. Eu vou procurar o 16, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar marcar aqui. O merge também ele tem essa questão, né? Exato. Exatamente. O merge também tem esse daí. Então o merge também aparece o log lá bonito. O que a gente vai fazer? A gente tem que procurar o 16 dentro desse vetor aqui. E esse vetor está ordenado. Tá bom? O que a gente vai fazer? Ao invés de a gente olhar no 0 ou olhar no 49, nós vamos olhar no meio. E a gente vai procurar o cara aqui, ó. Opa. Como é que eu falo? Aí, a gente já consegue eliminar metade do vetor, né? Exatamente. Eu olho aqui. O 16 está na posição 24. 24 é a metade entre 0 e 49. Certo? Está no 24 ali. O 16 está na posição 24? Não. Não está. Tá bom, beleza. Só que eu não vou eliminar só um elemento com essa informação. Eu vou eliminar metade dos elementos. Por quê? Agora, além de eu saber que ele não está na posição 24, eu posso te dizer, ele está à direita ou à esquerda da posição 24. Ele tá entre o 0 e o 23 ou entre o 25 e o 49? E eu consigo saber isso. Certo? Eu vejo, olha, tá, 24 não tá. Mas, ele é menor do que o cara que está na posição 24. Então, se ele tiver em nesse vetor aqui, eu não sei se ele está ainda, mas se ele tiver, ele vai estar nessa parte aqui. Entre o 0, certo? Entre o 0 e o... Ele vai estar entre o 0... Entre o 0 e o 23, tá bom? E a gente repete. Agora a nossa busca é encontre o 16 entre a posição 0 e a posição 23.
Aonde é que a gente vai olhar? A gente vai olhar no meio. Então a gente pega 23 mais 0, mesma coisa que a gente fez para achar o pivô, né? Dá 23 mais 0 dividido por 2 vai dar 11, né? É isso? Então a gente procura agora na posição 11. Certo? Não tá. E aí agora a gente tem que ver. Ele vai estar à esquerda ou à direita? Ele vai estar entre o 0 e o 10? Ou entre o 12 e o 23? Ele vai estar entre o 0 e o 10. Vai estar entre o 0 e o 10. Então a gente faz agora e procura ele entre o 0 e o 10. A gente vai olhar do 0 ao 5. Exatamente. Eu vou fazer de novo. Eu vou olhar aqui. Eu vou procurar ele na posição 5. Tá? E aí eu pergunto, ele está na posição 5? Pá, ele está na posição 5. Então eu achei, está na posição 5 e acabou. Beleza? Dei sorte. Eu poderia não estar na posição 5. Ok? Mas, olha só que interessante. Quantas comparações nós fizemos? Nós tivemos que fazer uma comparação aqui no 24, duas comparações no 24. Lembra que foram duas? Uma para saber se era o cara, não foi. A outra para saber de qual dos dois lados ele está. Então, duas comparações. Viemos no 11 e fizemos mais duas comparações. 4. Viemos no 5, fizemos uma comparação e achamos. Fizemos 5 comparações e achamos esse cara, certo? O fato é que, se eu estivesse procurando qualquer outro elemento aqui, toda vez que a gente vai procurar o elemento, a gente vai começar. Procura entre os 50 elementos. Achou? Não. Agora procura entre os 25, 24 no caso, que é 50 sobre 2 menos 1. Procura no 24. Achou? Não. Agora você vai procurando no 11. Procura no 11. Achou? Não. Agora, e cada vez você vai reduzindo pela metade o número de elementos que você tem que procurar. E aí vai chegar uma hora que, na pior das hipóteses, você vai ter um elemento só. Certo? Vai ter um elemento só. Ou não vai ter elemento nenhum. Você chega lá, vou procurar a esquerda está vazia. Se está vazia, você não achou o elemento. Não está contido. Certo? Agora, se toda vez eu divido esse cara por 2, então eu começo com n, divido por 2, divido por 2, divido por 2, divido, a gente já sabe o que vai acontecer. Quantas vezes eu consigo dividir um n por 2 até que ele chegue em 1? Quantas vezes eu consigo dividir n? Divido o n por 2, depois divido de novo, depois divido de novo, divido, vou dividindo, toda vez eu divido ao meio. Certo? Quantas vezes eu consigo fazer isso até que ele chegue em 1? N log n? Não, só log n, na verdade. Só log n. Eu vou conseguir fazer isso log de n vezes, tá? Óbvio que isso aí é a parte da intuição, né? Depois a gente vai fazer isso, vai ver a prova por contagem, recorrência, aquela coisa que vocês gostam lá. Mas, por enquanto, a intuição é essa. Ele vai funcionar, porque ele vai funcionar como log. Por quê? Porque eu vou começar com n e vou dividindo por 2 o problema cada vez. Divido por 2, divido por 2, divido por 2, divido por 2. Log de n divisões, eu paro, eu não consigo mais procurar. Eu não tenho mais elementos para encontrar, certo? Então esse cara aqui vai ser no ordenado. Como é que faz isso? Ah, muito bom. No ordenado. E aí essa busca chama busca binária. Certo? Busca binária. Binária por quê? Porque a gente vai... chama busca binária porque a gente divide... Bem, é o nome que deu afinal, mas a gente divide o vetor em duas partes. Vai dividindo o vetor em uma... Não contém o elemento, esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. E cada vez a gente divide ele em 2, tá bom? Eu vou parar a gravação.